No próximo dia 15, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai escolher a nova diretoria para comandar o CREA pelos próximos 3 anos. São 7 candidatos inscritos para concorrer à presidência. E hoje a gente continua com a nossa série de entrevistas com os candidatos, que segue até o dia 14, na véspera da votação. Cada candidato vai ter 8 minutos para falar sobre os planos e as ideias. E hoje eu converso aqui com a engenheira agrônoma Rita de Cássia, que é uma das candidatas aí. Boa noite, bem-vinda ao JG. Boa noite, muito obrigada pelo convite de vir aqui no Jornal da Guará para expor as minhas ideias para o CREA Maranhão. Bom, expor as ideias também, mas eu queria começar a nossa entrevista falando sobre o fato de ser a única mulher dentre os 7 candidatos concorrendo à presidência. Fala pra gente da importância do ser mulher nessa disputa. Eu vejo da seguinte forma, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, eu acredito na minha capacidade de desenvolver tarefas, de propor ideias e inovação. Então eu tenho muitas propostas de inovação para o nosso conselho, para que ele seja um conselho mais participativo, que ele valorize mais nós profissionais perante a sociedade, perante o governo municipal, estadual e federal, certo? Então eu acredito no meu potencial, apesar de qualquer outra conotação que venha a ser dada, mas eu acredito na minha capacidade como ser humano, como profissional, para desenvolver um excelente trabalho. Bom, aí dentre os 7 candidatos, a gente tem 5 engenheiros civis, né? E a senhora como engenheira agrônoma, qual é o diferencial aí nessa disputa? Eu vejo, no meu caso, como diferencial, eu olho a engenharia como um todo. Nosso estado, ele precisa muito de infraestrutura para que a minha área, que é da agronomia, possa se desenvolver melhor. Quem pode fazer essa infraestrutura? Nós temos os engenheiros civis, os engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos de produção. E na nossa área da produção, do agronegócio, da agropecuária, que é o que está movimentando o país, que é o que está deixando a nossa economia não sucumbir a esse vírus, a esse Covid-19, que é justamente o agro, porque o agro não parou, certo? A gente continua na mesa de cada ser humano do planeta, continua tendo alimentação. Aqui a gente não teve desabastecimento, a gente continuou. Por quê? Porque a engenharia, a agronomia, o setor não parou. A gente continuou produzindo. Então eu vejo o fato de eu ser engenheira agrônoma me dá essa vantagem, dessa visão macro de tudo, certo? Porque eu sei que não adianta eu ter a melhor fazenda com a melhor produção de grão, da pecuária, se eu não tiver uma estrada para escoar, se eu não tiver energia elétrica, se eu não tiver os equipamentos que são os engenheiros mecânicos que fazem. Então, todos nós precisamos, todas as engenharias elas se congregam. Se os engenheiros ambientais não estiverem cuidando dos resíduos, o engenheiro de produção agregando o valor que produzimos. Então, eu vejo desse lado que a minha engenharia e eu como engenheira agrônoma, eu consigo ver esse ambiente amplo onde todas as engenharias se reúnem. Bom, candidata, aí no seu perfil, né, como candidata, trazendo aí no seu currículo a experiência também, que já foi membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e membro também do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Como é que isso vai agregar experiências caso a senhora seja eleita a presidente do CREA? Eu atualmente ainda continuo como conselheira, tanto do CONSEMA como do CONE. Eu vejo que as engenharias elas precisam se integrar mais na discussão do Estado. E muitos licenciamentos ambientais que a engenharia necessita, eles são decididos, a forma como tem que ser feito esse licenciamento, as regras todas, no CONSEMA e no CONE. O CONE é onde a gente discute a água, que é o nosso bem maior, o nosso bem mineral mais precioso, entendeu? Pode você achar que ouro, diamante é o mais precioso, mas fique sem água e você vai descobrir que a água é o nosso mineral mais precioso. E no CONE é onde justamente é discutido toda essa legislação de água. A questão dos comitês de bacia, que já tem uma lei, um projeto de lei na ALEMA, para alterar a quantidade de comitês de bacia. São Luís a gente precisa tomar posse desses comitês de bacia. Quando eu digo tomar posse, a gente entender e saber o valor disso. Porque São Luís é abastecido pelo Rio Itapecuru, sendo que quando o comitê do Rio Itapecuru estiver constituído, quem vai decidir
Quem pega a água do rio Itapecuru é esse comitê, porque o comitê de bacias é uma gestão participativa, é uma forma muito moderna de você fazer gestão de águas, certo? Então aqui a gente vai precisar pedir licença para o comitê de bacia do Itapecuru para poder consumir essa água. E é assim. Bom, a gente sabe aí de uma problemática, a gente está vivendo um momento muito diferente no planeta, aqui no Maranhão, claro, a gente não está fora disso, que é a pandemia. E essa votação está marcada já para a semana que vem, dia 15, quarta-feira. Existe uma discussão sobre uma votação virtual ou presencial. Como é que a senhora apoia isso? Como deve ser essa votação? Olha, eu vejo da seguinte forma, no Maranhão nós somos 217 municípios, incluindo a capital São Luís, certo? E como é que funciona essa eleição, essa votação para o Conselho? Nós temos urnas na sede e temos urna em 15 municípios. Se nós somos 217 municípios, a quantidade de municípios que ficam sem acesso a essa urna é muito grande. E a gente tem num município, exemplo aqui, Balsas. Eu tenho vários amigos em Balsas, mas eu particularmente me sinto constrangida em pedir para uma pessoa sair de uma fazenda a 200 quilômetros da sede para ir votar, porque o voto também não é obrigatório. Então, se fosse pela internet, num sistema seguro a nível nacional, que pudessem todos votar, eu acho que seria uma eleição muito mais participativa, certo? E a gente teria muito mais, como é que se diz, representatividade, que uma das coisas que eu falo que precisa no nosso conselho é nós profissionais termos o sentimento de pertencimento. Eu ter o meu sentimento de pertencimento ao conselho, eu me sentir valorizado. E isso precisa. E você consegue esse sentimento de pertencimento a partir do momento que você ajuda a tomar as decisões, que você participa, que você é olhado, que você é visto, que você é ouvido. E eu acho que uma eleição nesse caso, que permitisse, desse acesso a todos os profissionais a votar, seria uma eleição muito melhor do que o que nós temos hoje, que são restritas a 15 inspetorias e a sede de São Luís. Bom, eu queria saber, caso eleita aí a presidente do CREA Maranhão, como fazer essa interligação, que a gente sabe que é um conselho que necessita ter uma ligação, um diálogo com o município, com o estado, com diversas outras entidades. Como é que a senhora pretende fazer essa articulação? Eu já tenho, devido ao meu trabalho, porque eu também faço assessoria aos secretários municipais de agricultura e secretários municipais de meio ambiente, tem uma forma muito simples de você fazer, você abrir as representações e o diálogo. O que a gente fez lá em relação aos secretários municipais de agricultura, nós criamos, e o do meio ambiente, criamos um grupo de WhatsApp e saímos pegando representante de cada secretaria para botar no grupo. Por exemplo, hoje, no grupo de secretários municipais de agricultura, nós temos o secretário de Estado, lá está no grupo, então quando um município quer alguma coisa, já está o link ali direto. A gente tem representante da CONAB, do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a GERP, a GED, SEMA, CEINC, todos lá no grupo. Então, quando um secretário tem uma demanda, ficou mais curta a distância. Então, a gente no CREA pode botar a linha, fala presidente, uma forma dos profissionais, não importa em que parte do estado eles estejam, possam se comunicar com o seu presidente, fazer suas demandas, entendeu? A gente tem que encurtar, a gente tem que, esse formalismo do eu sou maior e não posso, não deve existir. A gente tem que ter esse caminho de diálogo, entendeu? Ok, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal do Guará. Boa sorte aí na votação. Muito obrigada. Obrigada, e não esqueçam, no dia 15, caso a eleição realmente ocorra, votar em mim, Rita de Cássia, meu número é 40. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.